Olá, o meu nome é Rui Marques, neste momento sou CEO do Grupo Academy e a minha missão aqui hoje é falar-te um pouco sobre gestão estratégica de recursos humanos, um tema de paixão para mim. Quero agradecer antes de mais ao Portugal Ativo, na pessoa do José Carlos Reis, pelo convite que me endereçou e obviamente também agradecer ao Miguel Marcelino, administrador do Grupo Academy, pelo facto de estar a patrocinar esta sessão. Então, qual vai ser a nossa viagem hoje? Quero propor-te uma viagem em 6 momentos. Primeiro, enquadrar-te relativamente àquilo que são as pessoas nas organizações, daí derivamos para a base, vamos para o clima organizacional e dentro do clima aquilo que é fundamental, que é como é que se constrói uma cultura de confiança. Tendo esta base, posso abrir-te o leque daquilo que é um modelo de gestão estratégica de recursos humanos, falando obviamente só daquilo que são os pilares e depois perceber como é que tudo isto se comporta num cenário de crise. Depois disso, ainda te vou revelar um pouco sobre uns estudos que estive aí a fazer ao nível do mercado. E é esta a nossa agenda. Vamos começar por qual é o papel das pessoas nas organizações. E aqui eu gosto particularmente de me apoiar neste modelo. Trata-se de um problema equilibrado de gestão estratégica. Temos 4 perspectivas e na base o que é que temos? Na base temos precisamente as pessoas com determinadas competências estratégicas e integradas num determinado clima organizacional. Mais ainda, suportadas por determinadas tecnologias, por um determinado ambiente tecnológico. E, portanto, são as pessoas apoiadas por essa tecnologia, nesse ambiente tecnológico, e integradas num determinado clima, bom ou mau, que vão levar a cabo, mais acima, processos internos. Esses processos internos devem, obviamente, gozar de elevados níveis de organização, racionalização, qualidade, eficiência e eficácia. Se tudo isto for verdade e se, para além disso, a nossa proposta de valor for brutal, isto é, a imagem e a notoriedade da marca, os atributos dos produtos e serviços e a qualidade do relacionamento com os clientes for igualmente brutal, o que é que vai acontecer? A nossa capacidade de captar clientes vai estar muito otimizada e provavelmente vamos entregar-lhes altos níveis de satisfação que vão gerar fidelização e lealdade. E aqui estamos a falar já na perspectiva de clientes e mercado. Sendo tudo isto verdade e sendo que estamos a falar de um mapa estratégico genérico com relações de causa e efeito, o que é que vai acontecer do ponto de vista financeiro? Vamos ter crescimento, provavelmente através de um bom mix de rendimentos, suportado ou apoiado numa boa rendibilidade, numa boa rentabilidade e no fim da linha criamos valor para o acionista. Portanto, aqui na nossa base temos pessoas num determinado clima. E, não sou eu que digo, é Goldman, o clima organizacional é responsável por cerca de 1/3 dos resultados. Então, de facto, é algo que não é desprezível. Bom, quando falamos em clima, o que é isto do clima? É a temperatura? Se está a chover? Faz sol? Como é que é? Então, é importante explicar o tema do clima organizacional e quais são as determinantes do clima organizacional. Para isso, eu vou suportar na teoria bifatorial de Herzberg, que, enfim, já é uma teoria de longa data, mas que para mim continua perfeitamente atual. E essa teoria fala-nos essencialmente de fatores de higiene que visam eliminar focos de insatisfação e, do outro lado, fala-nos também de fatores satisfacientes que visam gerar satisfação e promover motivação. É a melhor relação entre estes dois fatores que vai determinar depois o clima. E já lá vamos, e basicamente teremos um clima em 4 quadrantes possíveis. Então já deverão estar a olhar, mas o primeiro tema é um tema de alta sensibilidade, equidade e justiça. Aquilo que mais ouvimos as pessoas dizer, que eu ouço mais no terreno é, isto não é justo, não é o facto de ser bom ou mau para mim, não é justo perante os outros. Tipo de desfia, é emocionalmente positivo ou não? A comunicação é uma comunicação mais resolutiva ou uma comunicação mais competitiva? O relacionamento com os colegas é também emocionalmente positivo? A comunicação flui? Está tudo bem? Segurança. Tens segurança física, emocional, financeira? Como é que te sentes a esse nível? As condições para trabalhar, físicas e ambientais, são boas, não são boas? E no fim da linha, salários e benefícios? Como é? Tens uma boa base salarial, um bom conjunto de benefícios que te apoiam? Como eu costumo dizer, em relação a estes fatores de higiene, quando olhamos para as empresas, isto não devia ser um tema.
isto deveria estar assegurado. Por isso que eu até costumo dizer e brincar um pouco, para mim são os fatores bemzinho. Deveria estar tudo bem, mas sabemos que na realidade não está. Então vamos para outros fatores que eu talvez tendencialmente tendo a considerar como um pouquinho mais difíceis de conseguir. E aqui temos então o quê? Portanto, procurar gerar satisfação, promover motivação e falamos de realização pessoal e profissional, de desenvolvimento profissional e queria parar um pouquinho na participação. Participação e significado experimentado. O que é que acontece? As pessoas cada vez mais querem ser parte ativa no processo. As pessoas querem ser ouvidas, querem sentir que aquilo que fazem tem significado, que é importante para si, é importante para a organização. Ao mesmo tempo, a autonomia paralelamente à responsabilidade. As pessoas querem ter o poder de decidir, não querem ter que pedir a Deus, ok, posso fazer isto, aquilo. Não, as pessoas querem ter autonomia, mas também querem ter responsabilidade. E isso é fundamental. E finalmente, feedback. As pessoas querem ter cada vez mais conhecimento dos resultados. E, portanto, é fundamental que haja uma forma de reporting, de comunicação, que diga às pessoas como é que estamos no global e como é que elas individualmente estão. Terminamos com reconhecimento e, obviamente, um estímulo à criatividade e inovação. Ora bem, tudo isto, no fim da linha, dá o quê? Temos fatores motivadores, temos fatores de higiene e aquele é. Aquele é significa, é o verdinho, é um ideal. Ou seja, ambos os fatores preenchidos e temos um clima de entusiasmo na empresa, está tudo a bombar, está tudo a acontecer, estamos a crescer e estamos a respeitar fatores de higiene. Cá em cima, quando existe apatia, só estamos a preencher os fatores de higiene, mas estamos a esquecer dos motivadores. E aqui, no P de pioneirismo, o contrário. Estamos a arrebentar com tudo, estamos a acelerar, mas estamos a esquecer da base, que são os nossos fatores de higiene. E, finalmente, isto nós não queremos de maneira nenhuma, é aquela empresa cinzenta, de muito baixa energia, que tem um clima de desinvestimento afetivo e desamparo. Isto nós não queremos. Ou seja, trabalhar para preencher ambos os fatores e termos um clima de entusiasmo. Deixa-me dizer-te ainda uma outra coisa. A pessoa certa, no clima errado, não consegue ter um bom desempenho. Não cabe agora explicar tudo aquilo que é o cluster de competências de um colaborador e de um líder com mais dois add-ons azul, que é a liderança e a comunicação, mas certamente alguma coisa vai estar aqui estrangulada se o clima não é bom. Portanto, deixa-me repetir-te agora. A pessoa certa, no clima errado, não consegue ter um bom desempenho. Deixa-me explicar-te o que é que detona as equipas. E é simples. Na base, a ausência de confiança. E quando existe ausência de confiança, não adianta falar mais para cima nesta pirâmide, porque tudo a partir daqui terá problemas. Ou seja, vai haver medo de conflito, vai haver harmonia artificial, vai haver alta ambiguidade, o que quer dizer que as pessoas não estão comprometidas. Se não estão comprometidas, o standard de qualidade é baixo e não há responsabilização, ou seja, evita-se as responsabilidades e tudo está focado em status e ego. E quando estamos focados em status e ego, os resultados vão à vida. Então, de facto, o que nós queríamos seria precisamente o contrário, seria vulnerabilidade, discussões e conversas saudáveis, sobretudo o que quer que seja, compromisso, responsabilização e, no fim da linha, resultados. Falei-te agora do que é que detona as equipas, a ausência de confiança. Deixa-me então avançar para como é que se constrói um clima de confiança. E aqui quero apoiar-me em 2 artigos da Harvard Business Review, que eu assino e leio frequentemente para estar sempre em cima do acontecimento. Artigos de 2020, este artigo de 2020, e é muito simples. Estamos a falar de um triângulo. Estamos a falar de um triângulo e é este triângulo que tem, 3 pontos que determinam aquilo que é a base da confiança. Primeiro, autenticidade. Tu necessitas de experienciar o teu verdadeiro eu, necessitas de ser autêntico, necessitas de ser genuíno para que as pessoas te percepcionem como tal. Tens que ser o teu verdadeiro eu. Sempre. E, portanto, se isso não acontecer, há um problema de autenticidade, logo há um problema de confiança. Segundo lugar, empatia. Saímos do eu e vamos para o cuidado com o outro. Quer dizer que é importante que sejas uma pessoa com uma elevada sensibilidade social,
com uma elevada consciência social, para além da consciência grande que tens de ti, ou seja, que sejas um radar social em detrimento de uma ilha deserta. E finalmente, algo aqui muito forte, muito racional, que é a lógica, isto é, as tuas decisões são decisões que têm que ter uma base sólida, fundamentada, credível. E muito bem, se tu preencheres este tema de autenticidade, empatia, lógica, lá no meio vai aparecer a confiança e uma cultura de confiança, as pessoas vão confiar em ti e essa é a base para construir pessoas de alto desempenho e equipas de alto desempenho. Noutra perspectiva, mais um artigo, aqui vamos a 2017, que fala sobre a neurociência da confiança. E vou avançar rapidamente para a questão prática do artigo, de resto sugiro a leitura, e estes são os 8 comportamentos associados à construção de uma cultura de confiança. Portanto, antes de mais reconhecer a excelência, portanto o tema do reconhecimento, depois eu falo aqui de induzir um stress desafiante e coloquei a laranja, porquê? Para não ser mal entendido. Isto é aquilo que nós chamamos a pessoa estar em flow e são-lhe entregues tarefas que estão de acordo com o melhor equilíbrio entre aquilo que é a sua aptidão e aquilo que é o desafio que é criado. Então a pessoa fica em flow e não fica em ansiedade ou em aborrecimento porque aquilo é fácil para ela. Depois temos aqui 2 pontos que se relacionam com dar liberdade na gestão de trabalho e permitir a escolha dos projetos, ou seja, alguma flexibilidade. Como já referi, a partilha de informação, portanto, partilhar informação amplamente, ser transparente, depois construir relações, mas construir relações de modo intencional e ao mesmo tempo genuíno e autêntico, e finalmente promover o desenvolvimento integral da pessoa e do profissional e sempre mostrar vulnerabilidade. Se isto acontecer, olha o que ganhas. Quando comparamos as empresas onde existem altos níveis de confiança com baixos níveis de confiança, temos 74% de menos stress, 106% de mais energia no trabalho, 50% de acréscimo na produtividade, 76% de aumento da ligação emocional, 13% a menos de dias de baixa, de doença, 29% mais satisfação com a vida global da pessoa e 40% menos burnout. O que é que te parece? Bom, não é? Muito bem. Então deixa-me avançar aqui um pouquinho mais e dizer-te o seguinte. Mais um statement. Mais do que as pessoas, a cultura organizacional é a única vantagem competitiva sustentável das organizações. Ou seja, mais do que as pessoas, a cultura. E já te explico porquê. Só te queria dizer que não sou só eu que digo isto. Temos aqui o George Brad, que diz precisamente isto. Diz que qualquer empresa, muito rapidamente, consegue contratar os teus melhores colaboradores, consegue fazer a engenharia reversa dos teus processos, mas não consegue pegar na tua cultura, metê-la numa mala e levá-la para a sua empresa. Isso não consegue. E não consegue porquê? Simples. Quando olhamos para os quadrantes dos sistemas humanos, onde é que está a cultura? A cultura está ao nível coletivo, não ao nível individual, e está a nível interno, está lá dentro, é profunda, e não a nível externo. A nível externo estão as estruturas sociais. E, portanto, isto é provavelmente o teu melhor ativo e é aquilo que definitivamente em concorrência não consegue copiar. Para isso, obviamente, tens de ter aqui uma boa base, mas a cultura resulta do modo como nós trabalhamos, de facto, e lideramos as pessoas. Quem é que faz a cultura das organizações? Bom, aqui voltamos às pessoas. Lá está. É por isso, no fim da linha, nós temos de ter o compromisso das pessoas. Deixa-me também apresentar-te um artigo aqui de 2017 e que diz o seguinte: não se transforma a cultura organizacional por decreto, nem porque alguém no topo da hierarquia decida que ela vai mudar. A cultura organizacional transforma-se porque os indivíduos se comprometem com a mudança. Olha lá em cima o nome do artigo, o papel dos gestores atuais para sobreviver no ambiente VUCA, e no fim já vos falo do ambiente VUCA. Volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, crise e dificuldade. Agora repara na importância que tem tu teres a base certa do ponto de vista de cultura organizacional e de relação com as pessoas. Porque não vai ser por decreto ou porque tu dizes que a cultura da empresa vai mudar. É preciso um plano, é preciso uma estratégia. Então, é por isso que tens de ter uma adequada GERH,
ou seja, uma gestão estratégica de recursos humanos. Deixa-me então falar-te um pouquinho sobre este tema. Então, o que é que nós temos aqui? Antes de mais, eu tenho aqui um ponto zero que é liderar e depois temos 4 pontos e 8 blocos, que eu vou explicar muito rapidamente. E liderar não adianta tu teres a melhor gestão estratégica de recursos humanos do mundo se tu não sabes liderar, se tu não és um bom líder. Portanto, olha para ti e vê como é que estás a ser como líder. Porque se tu não fores um bom líder, esquece lá modelos XPTO, 2.0, 3.0, de GRH, esquece. Olha para ti enquanto líder e vê como é que estás a fazer. Se estiver tudo ok, e existem N questionários para ver isso, boas ferramentas, posso-te apresentar, é questão de me dares um toque, há boas ferramentas para ver isso, então vamos ver a seguir o que é importante acontecer. E vou ser muito rápido. Primeiro, atrair. É necessário seduzir os colaboradores, é necessário seduzir o mercado. Tu tens de ser uma marca atrativa, tens de ser uma organização atrativa, senão ninguém vai olhar para ti. Isso faz-se de muitas formas, então o foco seria trabalhar imagem e notoriedade da marca. Recrutar. Recrutar deve ser um processo exigente, com técnicas, métodos específicos. No fim da linha é colocar as pessoas certas na organização. Mas há muitas formas de fazer isto. A seguir, de atrair e recrutar, vem integrar e formar. As pessoas, quando entram numa empresa, eu acabei de entrar na Academy, é sempre mudança, é sempre problemático, temos um tempo para nos adaptar, não é? Por muita experiência que tenhamos. Então precisamos de apoio, suporte, aculturação. Portanto, criar a base para um colaborador alinhado e de alta performance. Depois formar, e aqui quando falo formar, é melhorar continuamente os hard skills dos colaboradores, é muita formação inicial, também depois já um pouco de formação contínua, mas muito virada para a componente técnica. Porque depois vem o desenvolver e o transformar. E aqui sim eu estou a focar mais em soft skills e em coaching e mentoring. E isto são as ferramentas-chave para desenvolver pessoas, para desenvolver hard, mas em particular soft skills e alinhamento dos colaboradores, ou seja, a cultura certa, estar sistematicamente a trabalhar aquilo que é a cultura certa. Finalmente, temos transformar. E transformar é ter momentos-chave para liderar e entregar planos de ação transformadores que transformem talentos em campeões, como o caso do Ronaldo. Finalmente, reconhecer e premiar. E quando falamos em reconhecer, pessoas queixam-se tanto que não há reconhecimento, então de um modo formal, de um modo informal, vamos reconhecer o desempenho excepcional, vamos elogiar e premiar naturalmente através de sistemas de recompensas financeiras e não financeiras, mas fazer isso de acordo com a entrega de resultados e de acordo com o alinhamento dos colaboradores. Isto é uma visão muito global de um modelo de gestão estratégica de recursos humanos, tem na base a liderança adequada, 4 blocos e 8 pontos. Qual é então a prova de fogo para a gestão estratégica de recursos humanos? Temos um modelo XPTO, temos a melhor liderança. Qual é a prova de fogo? Temos aqui a resposta. A prova de fogo é como é que tu te comportas num cenário em que tudo corre mal. É aí que tu és posto à prova. Ou seja, um cenário VUCA em inglês, em português VICA, onde existe volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Como é que isto resolve? Duas dinâmicas. Um lado emocional e um lado mais prático, mais racional. Esta é a minha interpretação das coisas depois de muito olhar para este aspecto. O lado emocional é, tu tens de começar com o porquê. Isto é fundamental que esteja claro para a tua equipa qual é a visão, qual é o propósito. E só assim é que nós conseguimos combater volatilidade. Se isto estiver claro, depois põe um pouquinho de compreensão e comunicação. É necessário compreensão e comunicação, é necessário ouvir as pessoas para lhes diminuir a incerteza. Isso é fundamental. Então isto é o lado emocional. Lado prático, get things done. Ou seja, tu tens que estar sistematicamente a descomplexificar, partir a complexidade, simplificá-la e agir. E agir rápido. Agir como? Agir com muita clareza e agir com muita agilidade, apesar da ambiguidade dos sinais. Mas tu tens que ir para a frente e tens que ir rápido. Porque a tua concorrência também está a olhar para ti. Então, lado emocional, lado prático. Lado emocional, start with why, lado prático, get things done. Podemos ver isto a acontecer no mercado para irmos terminando? Ou seja, Rui, estás-me a falar aqui de coisas bonitas, coisas cor-de-rosa e não sei o quê. Mas então, como é que é isto no mercado? Como é que aconteceu no mercado? Como é que aconteceu agora com esta história do Covid que nos apareceu aí no dia 14 de março? Como é que foi? Muito bem.
Eu tive a ocasião de olhar para o estudo de mercado da AGAP, com 270 ginásios, e desde logo, enfim, sendo uma pessoa muito racional e analítica, eu gosto de conhecer os porquês e saber os porquês das coisas, e gosto de estudar. E tirei muitos dados ao longo destes meses. Mas aqui só te vou falar de dois KPIs major, volume de negócio e volume de negócio de PT. Não vou falar dos outros, sócios ativos, sócios utilizadores, rédito médio por sócio, adesões e tudo aquilo que podíamos tirar a partir daqui. Também não te vou falar das empresas, quais foram as opções estratégicas que tomaram, mas se cobraram 100% da mensalidade, se 0%, se 50%, em relação ao serviço base, se foram para o online direto, esperaram 2 meses, o PT, se mantiveram, se não mantiveram, como é que comunicaram com a equipa? Como é que comunicaram com a equipa? Que é disso que estamos a falar. E como é que comunicaram com outros dos seus ativos mais importantes, que são os sócios. Se não comunicaram, se comunicaram e estiveram sempre na linha da frente, não te vou falar disso. O que te vou falar é disto. E tínhamos ali que o mercado quebrou 80,15%. Ou seja, foi a quebra de faturação relativamente ao período homólogo, e neste caso estamos a falar do mês de junho, quando retomámos a atividade. Pois bem, eu peguei aqui em 10 clubes, várias marcas, clubes que eu conheço muito bem. Pronto, e agora aproveitando que saí do mercado, estou na Academy, pensei, bom, vou recolher aqui dados de alguns clubes para perceber como é que isto de facto aconteceu, não é? E falei com pessoas próximas e eles gentilmente partilharam alguns dados comigo. E quando o mercado caiu 80% no geral, benchmark de estudo de Portugal ativo, sendo que ao nível dos clubes individuais cresceu 32% e franchising em cadeias cresceu 90%, como podem comprovar no estudo, estes foi o que aconteceu com os clubes que eu acompanhei, sendo que quando pomos isto em marcas, são 5 marcas, temos menos 21%, menos 6%, menos 25%. Ou seja, aqui temos um clube que cresceu 31%. Cena estranha. Ok, teve 3 débitos, foram 3 semanas e isso foi bom. Mas não explica tudo. Portanto, clubes que tiveram um comportamento acima daquilo, ou melhor do que aquilo que foi o comportamento do mercado, traduzindo-se em volume de negócio, comparando variações homólogas. Falar só um pouquinho mais aqui sobre estes clubes. Então, tendo por base o volume de negócio total médio de 6 meses, de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, que percentagem foi faturada no mês em análise? Portanto, temos aqui o nosso baseline de 6 meses e isto são 100%. E agora vejam a evolução. Março, primeiro mês de Covid, como é que caiu? Já temos um intervalo brutal. E depois aqui, reparem, um intervalo de 85%, em torno dos 80% da faturação, até 0%, naturalmente, os clubes que não faturaram, ou que faturaram só uma determinada parte. E depois como é que foi a retoma? E portanto vejam o intervalo e a variação que existiu numa simples amostra de 10 clubes. Portanto, quer dizer, quando olhamos para médias, quer dizer, aqui olharíamos para aqui. Olharíamos para aqui e de facto vejam as diferenças que existem. E claramente eu já vos vou procurar explicar porquê estas diferenças. Ou o meu entendimento destas diferenças. Podem dizer é só o volume de negócio total, mas o volume de negócio de PT é a mesma coisa. Portanto, temos a média dos 6 meses, naturalmente caiu em abril e maio. Esta marca não fez PT, todas estas marcas mantiveram o serviço de PT. Todas elas. Vejam o intervalo de resposta. Todas mantiveram o serviço de PT. Vejam o intervalo de resposta. A melhor marca conseguiu perto de 80% do volume de negócio, conseguiram nos outros 6 meses. E depois o retorno, vejam também o intervalo e reparem que estas que estavam mais em cima continuam mais em cima e lá atrás também é verdade. Então, deixa-me explicar o que é que eu concluí com isto. Para mim, a grande diferença das marcas que obtiveram melhores resultados para aquelas que tiveram resultados não tão bons, mas ainda assim bons e acima das médias de mercado, foi isto. Ponto 1. Liderança autêntica. É fundamental o tema da liderança autêntica, autenticidade, empatia, lógica, ciclo de confiança. Isso cria a tal cultura de confiança dentro das organizações. Isto tem sido uma coisa que é fundamental. Ligação emocional às organizações em vez de ligação instrumental. Eu não estou ligado ao dinheiro que ganho, ao carro que me dão, não estou ligado a essas coisas. Eu estou ligado à marca, estou ligado às pessoas. Não estou ligado às instalações, nada disso. Isto dá-nos o quê? Missão? E missão com propósito. Quer isto dizer que não há uma função, não há CEO, não há treta nenhuma dessa. O que há é pessoas com papéis granulares e com missões específicas a desempenhar naquele momento de modo rápido e eficaz. Isso é o que há. Ou seja, ações focadas e disciplinadas. E se isto for
eu te digo que tu vais ter resultados espetaculares. Portanto, está aqui a minha justificação para o grande sucesso de muitas empresas. Obrigado, estou disponível sempre para ti em rui.marques@grupoacademy.pt e mais uma vez, obrigado ao Portugal Ativo e ao meu amigo José Carlos Reis. O movimento Portugal Ativo chegou para ficar. O Motec começa por começar. E o objetivo é meter os 68% da população portuguesa que não faz qualquer tipo de exercício físico a mexer-se. Afinal de contas, quando se trata da saúde, não dá para ficar parado. Foram várias as caras conhecidas que se juntaram ao movimento Portugal Ativo. A ideia é romper com o sedentarismo e meter Portugal a mexer. Mas efetivamente temos que pôr Portugal a mexer. Os números mostram que muita gente não faz nada e depois há reflexos na saúde e até no bem-estar, no estado de espírito, etc. Portanto, é pôr toda a gente a mexer. Pedro Granger, tu também estás associado aqui ao movimento Portugal Ativo, não é assim? Claro que sim. Acho que é daqueles movimentos que é bom estar-se associado. Estamos aqui a falar não só de fazer desporto ou jogar a bola, ir ao ginásio, nadar. Acaba por ser mesmo mais que isso, acaba por ser uma opção de vida. É que eu sei que tu gostas pelo menos de uma modalidade esportiva, basquetebol, certo? Epá, sim, embora eu divida muito o meu tempo agora entre o basquete, o ginásio, jiu-jitsu, MMA. Estás fortíssimo! Não, isso é outra questão. Musculação, faço boxe, natação, paddle. Gosto muito de andar e de correr, faço tudo a pé, sabe? Quando eu tenho tempo. Olha, e diz lá, desde novo tu gostas de desporto ou não? Sim, desde pequenito sempre fugi muito à polícia, quando era pequenino, era o meu desporto favorito. Mas olha, sinto-me em forma melhor do que nunca estive. Ah, é? Sim. Fala assim, vamos mexer o corpite. E além de você manter um corpo, né, mais saudável, tudo a mente também. Porque depois que eu treino, e isso quem treina também vai ver como acontece. Você fica mais feliz, com uma autoestima super alta. O custo é começar, depois é sempre andar. No dia 23 de setembro, a partir do Padrão dos Descobrimentos, é uma iniciativa muito importante onde pode trazer a sua bicicleta e participar com a sua bicicleta, mas vai ver que é divertido, animado, ainda por cima estamos ao ar livre, é uma coisa com uma energia muito boa, muito positiva, e se está numa de começar a mudar alguma coisa relativamente ao ano anterior, olhe, comece com a bicicleta e depois não perca a embalagem. Até já.